Bom dia a todos, obrigado aos músicos. Podem tomar os seus lugares. Eu queria, antes de iniciarmos, saudar a irmã Maria de Minas Gerais, certo? Deus abençoe, irmã, obrigado pela sua visita. É um privilégio passar por estas situações. Deus abençoe pelo seu desejo em estar a congregar na mensagem, mesmo fora da sua cidade, da sua igreja, mas fazemos parte de um corpo que não é feito por mãos de homens, não é? Não é de alvenaria, é um corpo espiritual. E, portanto, em qualquer lugar ao redor do mundo, graças a Deus, já temos esse corpo. E nós ficamos honrados pelo seu desejo de, apesar de estar em visita, não sei se de férias, mas lutar por estar a congregar debaixo da luz da hora. Deus abençoe, nós também somos da mensagem e certamente é por isso que a irmã está aqui. E que o Senhor abençoe o resto da sua jornada. A sua filha me contactou e eu já lhe dei o contacto em Espanha, creio que irá a Madrid também, e lá desejará estar também em conjunto com os redimidos. E eu já dei esse contacto, o contacto que eu tenho, e creio que é de confiança. É um irmão que também já esteve no Brasil, como eu já estive no Brasil a ministrar, e portanto eu creio que a sua jornada continuará sendo abençoada por Jesus Cristo, porque é uma bênção ter um lugar para congregar na luz desta hora. E é agradável para nós também, porque eu tenho insistido com os meus filhos, com a igreja, que sempre devemos ter esse cuidado quando nos mudamos, ou temporalmente, ou em definitivo, devemos ter o cuidado de ver se há perto um lugar onde possamos congregar na luz da hora. Amém? Porque igrejas não faltam. Igrejas há muitas, não é? Mas nós queremos congregar com o Senhor Jesus Cristo. E o que ele disse é que onde estiver o cadáver, aí estarão as águias. Então, seja bem-vinda a águia do Senhor. Deus abençoe. Amém? Nós vamos, antes de entrar na palavra, falar um pouco com o autor. Inclinemos-nos em oração. Senhor, Deus e Pai, nós estamos gratos e sentimos-nos privilegiados por ver, Senhor, o quanto Tu és agradável para nós, trazes os santos ao nosso encontro e com isso Tu nos reconheces como sendo uma parte deles e uma parte de Ti. Senhor, obrigado pela escolha, pela identificação, porque isso é, Senhor, o sinal do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, continua, Pai, a usar-nos para Teu benefício e para a glória do Teu nome. Somos humildes, Senhor, não há vaidade em nós, senão aquela que resulta de sabermos que fomos escolhidos pela Tua mão e cobertos pelo Teu sangue, justificados pelo Teu Espírito. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos também agora nesta manhã, abençoa-nos com a Tua palavra, que é realmente o alimento da vida, que nós queremos receber, pois com ele seremos vivificados. E, Senhor, estamos honrados e queremos pedir que abençoes essa irmã que nos visita e, Senhor, que ela possa ter um momento agradável nesta manhã, possa, Senhor, mais do que o agradável de estar conosco e a nossa presença, que nós gostamos muito, mas que ela se sinta, Senhor, abençoada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Por isso, Pai, eu entrego em Tuas mãos desde agora toda a palavra, toda a orientação, tudo o que Tu queiras fazer. Senhor, tira-me agora do lugar, eu saio do lugar e toma Tu o Teu lugar, Senhor. Abençoa por isso estes humildes lábios, porque eles não são honrados, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua bênção, para falar a Tua palavra. É palavra divina, é palavra de vida. Por isso, Senhor, prepara-os para isso e usa-os. E, Senhor, prepara também os nossos ouvidos, porque estamos aqui colocados para algo maior do que apenas ter companheirismo uns com os outros. E esse algo maior, Senhor, é
ouvir a tua voz, aquilo que tu tens para nos falar. Toma por isso, Senhor, estas simples palavras que agora aqui estão colocadas e, Senhor, toma-as em teu proveito e usa-as à tua vontade. E possamos, Senhor, ser abençoados e quando sairmos daqui, como dizia muitas vezes o nosso profeta, o teu profeta, saiamos, Senhor, cristãos mais aperfeiçoados, mais corajosos, mais preparados, Senhor, para sair e combater o bom combate, pois sabemos que a coroa da glória nos está reservada, a coroa da justiça. Senhor, tudo seja por amor do teu nome e para a tua honra, pois pedimos e agradecemos, no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abrir em 2 Reis. No capítulo 18. E vamos ler do versículo 16 ao 19, em nome de Jesus Cristo. Está também projetado, se for mais simples. Amém? Estamos juntos? 2 Reis, capítulo 18, versículos 16 em diante. Nós vamos ler até o 19. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo a eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram ao rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E agora prestem atenção neste versículo 19. E Rabsaqué lhes disse, ora, Rabsaqué era o inimigo, e disse assim aos enviados do rei, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Que o Senhor nos dê as bênçãos da sua palavra, podem sentar. Eu queria tomar para tema nesta manhã exatamente isso, confiança. Em quem confiar? Em quem confiar? Esta semana, na semana que passou, aliás, eu tive mais uma consulta no hospital acerca da minha doença e uma vez mais eu tive a agradável experiência de ver o médico a olhar para mim e a dizer que realmente tinha acontecido algo de extraordinário, porque a condição em que eu estava, e o médico estava a ver-me pela primeira vez, mas ele tinha lido o relatório dos 2 anos do meu combate. E ele estava admirado com aquilo que ele estava a ver, porque a minha condição não falava nada de acordo com o que estava escrito. E ele apenas me ouviu, como é que eu estava, como é que eu me sentia, se eu estava a tomar alguma medicação. Eu disse que não, tinha terminado com tudo, exceto um medicamento. Tinham tentado dar-me um medicamento que não resultou bem, eu não pude continuar a tomar, estou melhor sem ele, não é? Estou melhor sem esse medicamento, tomei uma pastilha e foi suficiente. Ele ficou admirado e disse, bem, realmente é melhor não tomar, fale com a médica que lhe receitou esse medicamento, é melhor não tomar. Bom, perante isto eu senti no coração, até por causa da evolução que tem acontecido no estado de saúde daquele menino no Brasil,
A mãe pertence a uma denominação e, como vocês sabem, ela é amiga de uma sobrinha minha, e a minha sobrinha, sabendo quem nós somos, veio e pediu o nosso auxílio. Eu trouxe a questão à igreja, mas também enviei o pedido de oração através do mundo para ministros, amigos, irmãos, para que orássemos por aquela criança que tinha o corpo a fabricar 98% de células cancerígenas. Ou seja, a medula só fabricava morte, em vez de fabricar vida. E, portanto, ele estava comido, não é? De morte, tinha morte da cabeça aos pés. Não é? E, passado 3 semanas, a mãe enviou uma mensagem e disse: olha, o meu filho continua a fazer o tratamento de quimioterapia, resiste muito bem, o aspecto dele, ela enviou uma foto, é agradável, e ela diz, mas neste momento, depois de análises ao sangue, testes e tal, a medula só fabrica células boas. E, portanto, não tem, de células cancerígenas, neste momento, ele já tem no organismo 0. Isso é um milagre. Porque nós falamos com o dador da vida. Mas eu depois senti também que eu não posso contactar esses irmãos, amigos, apenas para lhe pedir oração. Eu tenho que lhes dizer o que é que está a acontecer. E eu escrevi para eles e disse, olha, aconteceu-me isto assim assim, eu a semana passada falei-vos de uma outra consulta, onde a médica passou, a minha esposa estava junto, ela passou todo o tempo a falar em milagre, e eu disse a esses irmãos, vejam, a própria medicina já aceita milagres hoje. O que não era possível até há bem pouco tempo. Os milagres, muitos deles continuam relutantes, mas desta vez a própria medicina teve que reconhecer que foi incapaz de ir até este ponto. E vocês sabem, eu vos trouxe esse testemunho, e ele está gravado também, nós estamos a gravar. Eles disseram, você tem alguém a tomar conta de si. Que certamente não eram eles. Ou eles teriam dito, nós cuidamos de si muito bem. Mas eles não disseram isso. Eles disseram, você tem alguém cuidando de si. Outros disseram, mais do que uma vez, há certamente ainda algo para você fazer aqui. Não é? E a médica, na semana passada, eu vos disse, ela disse mesmo, porque, Sr. Fernando, você sabe que você esteve morto. Ou seja, na linha. E eu sei que eu trouxe esse testemunho, não é? Eu sei que eu estive lá, mas eu sei que eu não passei completamente para lá. E eles não sabem explicar porquê. E eles não conseguem explicar a razão porque em tão pouco tempo isto evoluiu tão rápido. É isso que os perturba, não é? Assim como com este menininho agora. Em 3 semanas, o organismo deixou de produzir células cancerígenas e está neste momento a produzir apenas células boas. E a criança está a recuperar. E a mãe foi chamada na igreja dela, não é, para dar testemunho do que estava a acontecer. Não é? Portanto, é importante dar testemunho, não é? E por isso nós nos sentimos honrados, mais uma vez, graças a Deus, ultimamente temos sido abençoados com visitas e visitas. Eu queria também dizer à igreja que os irmãozinhos, o casal que cá esteve, de França, contactou-me esta semana, dizendo que eles já estão programados, têm previsto, estão a preparar uma visita, ela disse uma caravana. Portanto, o pastor dela, da igreja de lá, virá, e mais alguns irmãos que tenham a possibilidade de, em novembro, estar aqui. Não sei se eles aproveitarão a caravana para fazer já a mudança, ou se voltarão para lá, mas eles querem mudar para Portugal. Querem vir de França para aqui. E vêm para aqui para, junto de nós, para também poder congregar na igreja. E em Portugal, nós sabemos, somos
a luz da hora não tem outro lugar ainda onde se possa estabelecer uma igreja, onde tenha crentes e se possa estabelecer uma igreja. Se isso for possível, nós daremos todo o apoio. Mas neste momento, o Porto é a referência de Deus neste país e o Senhor tem trazido, não é, o seu povo, quando Ele vem aqui, tem trazido ao encontro de nós. E isso nos dá confiança. Isto responde àquilo que Rabsaqué, em nome do rei da Síria, repara, a Síria era o governo do mundo, era o poder do mundo naquela altura, mas eles estavam a interrogar-se como é que Israel não tinha medo e se preparava para os enfrentar. E ele mandou perguntar ao rei da Síria, ao rei de Israel, perguntai a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, o grande rei, veja, o rei da Síria, aquele que achava que tinha poder para matar e para dar vida. É disso que se trata. É disso que se trata. O mundo acha, a ciência acha, os poderosos acham, os grandes poderosos do poder militar, do poder financeiro, do poder científico, acham que têm poder para dar vida e têm poder para tirar. Porquê? Porque o conceito de vida deles não é igual ao nosso, não é igual ao seu. Não é o mesmo conceito de vida, não é? É um conceito diferente, limitado, não é? O conceito de vida do mundo hoje é o conceito de que Paulo falou, não é? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E acabou. O nosso conceito de vida é outro, é o de Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e tenham em vós a eternidade. Essa vida é a vida de Deus e Deus é eterno. Está a ver? São os dois, temos vindo ao longo do tempo, não é? Há um mês atrás, falando das duas vinhas, dos dois caminhos, não é? E hoje estamos perante esta questão. O que é que vos mantém aqui? O que é que vos mantém na luz? O que é que vos mantém na mensagem? Porquê escolher uma igreja da mensagem, estar na mensagem, onde há mensagem? Repare, é a mesma questão que Jesus, não é? Quando entrou na terceira puxada do seu ministério e disse, se não comerdes da minha carne, não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E muitos saíram, a igreja ficou vazia, com 12. Mesmo assim, o diabo estava lá. O outro conceito de vida Satanás sabe que tem uma vida limitada, ele conhece Apocalipse. Por isso ele não quer, o irmão Brana diz, ele detesta Gênesis e Apocalipse. Porquê? Porque em Gênesis nós ficamos a saber como ele apareceu e qual foi a sua tática e qual foi o resultado da sua pregação, morte. Em Apocalipse nós ficamos a saber como é que ele vai terminar e ele não quer esse conhecimento no coração dos crentes. Porque fora desse conhecimento, ele pode usar as suas táticas e influenciar com a sua própria pregação. E essa pregação não traz confiança. Porquê? Vamos já lá chegar. Mas não traz essa confiança. Essa confiança que põe interrogações na mente da ciência, na mente do mundo, na mente das pessoas. Na mente do rei da Síria. Como é que é possível? Pôs essa questão na mente de Golias. Como é que é possível que um jovem de 13 anos, guardador de rebanhos, envolvido numa pele, com uma funda na mão, mas o irmão Brana diz, aquela funda era a mensagem da hora. E aquela mensagem da hora, reparem, foi para além de toda a capacidade daquele jovem. Deus quis mostrar, Deus quis humilhar, não é? Deus quis humilhar Satanás àquele ponto. Porque Satanás estava em Golias, Deus estava em Davi. Esse é o confronto. Lembrem-se, o profeta diz, nós somos o campo de batalha. Na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, nós ficamos a saber que nós somos o campo onde se trava a batalha entre a morte e a vida, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Cristo e Satanás.
E repara, a Bíblia fala que Satanás virá com os seus anjos e a Bíblia fala que Jesus virá com os seus anjos. Está a ver? Portanto, são dois exércitos. Agora, o mundo coloca os seus olhos na dimensão, nos números, no poder aparente, não é? Visual. Jesus tem outro tipo de mensagem. Por isso, quando Jesus disse, se derrubardes este templo, em 3 dias o reconstruirei. Eles olharam para qual templo? Para a grande catedral. Jesus estava a falar de quê? Do seu próprio corpo. Está a ver? Portanto, a mesma mensagem com duas leituras completamente antagónicas. Certo? Mas quando Jesus falou a mensagem da hora para eles, repara, e nós vemos por aí, Deus mudando em qualquer momento, de acordo com a sua vontade, Deus mudando a mensagem da hora, a determinado momento Jesus disse, a partir de agora, se não comerdes da minha carne, beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Muitos abandonaram e disseram, é duro esse discurso, ninguém o poderá suportar. Jesus foi fundo. Pegou na funda, como Davi naquela hora, com uma pedrinha só, deu a volta e atirou essa última pedra e disse para os discípulos, e vós não quereis ir também? E aí, como diz o profeta, vem o dia em que nós temos que mostrar da massa que somos feitos. Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Não para onde? Porque eles podiam ir para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, para os samaritanos, podiam ir para qualquer igreja. Podiam ir para os batistas, para os metodistas, para os presbiterianos, para os pentecostais, podem ir para qualquer igreja. O profeta de Deus disse, um homem faz uma denominação. Ele mesmo pode ser uma igreja. E Deus disse amém a isso, porque Deus diz, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí a igreja do Deus vivo. Jesus disse, não quereis ir vós também? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Certo? E repare, a questão hoje que se nos coloca é exatamente isso. Não é onde confiar, em que confiar, mas é em quem confiar. Em quem confiar. Certo? E repara, por isso, o meu testemunho do pequeno Miguel logo foi confrontado na hora. Impressionante isto. Sabe porquê? Eu acabei de enviar um e-mail dando a notícia ao redor, não é, para aqueles a quem tinha pedido oração, dizendo, olha, a minha situação é esta, graças a Deus, pela graça de Deus, posso dizer que estou quase a 100%, completamente recuperado. Pela graça de Deus, o pequeno Miguel passou a estar nesta situação assim, assim, assim. Recebi uma mensagem do irmãozinho de Gales, que nos visitou ainda há pouco tempo, dizendo, irmão, espetacular, foi espetacular o seu testemunho, a notícia que nos deu da sua condição desse pequeno Miguel. Olha, peguei no seu e-mail e mandei para a minha filha que está a fazer tratamento contra o cancro. E o ministro que está comigo na igreja, o irmão Richard, pelo qual nós já oramos, com um cancro no estômago, que foi dado como resolvido, o cancro voltou. E ele está novamente a fazer quimioterapia, está novamente a lutar contra esse cancro no estômago, esse cancro voltou. E eu queria pedir à igreja que continuássemos a orar. Mas, irmão, é assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, portanto, nós cremos, eu creio que, e eu sempre peço a Deus nestas circunstâncias, não me deixo enganar. Afinal Deus já não é Deus. Afinal Deus, quer dizer, afinal é aquele irmão como fizeram com Jó, é porque ele pecou. Não, é uma batalha, irmão. E às vezes nós olhamos o Antigo Testamento, quantas vezes Israel estava a ponto de vencer o inimigo, mas de repente o inimigo se reagrupava
E Israel recuava um pouco. E Deus dizia, não temas, porque eu já te os dei. Está a ver? Eu já te os dei, não temas. Então Israel ia definitivamente, encerrava o assunto. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa nenhuma obra por acabar. Você crê nisso? Deus não deixa nenhuma obra por acabar. Aquilo que Deus começou não tem demónio nenhum. Tenha Ele o nome que tiver. Apresente-se Ele como se apresentar. Lembrem-se da visão de São Martin, que temos estudado nas eras, né? Satanás se apresentou transformado num anjo de luz, mas a palavra não deixou que Martin cedesse à tentação. Satanás, a mensagem, Martin era o mensageiro daquele dia, certo? Desconhecem das eras. Portanto, a luz da hora sempre tem que prevalecer sobre as trevas. E se essa luz está em si, está em nós, então não tema. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que Deus começou, Deus vai terminar. Tenha essa confiança. Amém? Tenha essa confiança. Ciladas acontecem, problemas acontecem, né? Estivemos 2 domingos sem irmã Meda porque o autocarro não apareceu e só tem aquele autocarro para vir à igreja. Se Satanás puder tocar naquele carro, ela estará fora da mensagem enquanto estiver a estudar no Porto. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E se esse autocarro não aparecer, Deus proverá uma forma qualquer. Porque Deus cuida. Deus cuida. Deus, a Bíblia diz, Deus é Deus zeloso. Deus cuida daqueles que são seus. Amém? Temos visto isso acontecer. Portanto, confiança é o nosso tema hoje, é o ato de confiar. E confiar é ter fé. Não esqueça disso. Você não consegue confiar em algo se não tiver fé nisso. Não é? Eu vou trabalhar todo o dia porque eu tenho fé de que no final do mês o patrão colocará o meu salário que eu preciso para governar a minha casa, ele o colocará na minha conta bancária. Por isso eu vou trabalhar. Todos os dias eu vou confiado de que no final desse período ele terá capacidade. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades do país e do seu emprego também. O meu patrão é isto, o meu patrão é aquilo. O seu patrão está a pôr comida na sua mesa. Porque eu vou para lá. Certo, claro, tem que produzir. Se não puser a semente na terra, a terra só vai dar abrolhos, espinhos, cardos. Vai pôr isso na mesa ao seu filho? Vai pôr cardos lá na mesa? Olha, eu tenho aqui uma salada de tomate com, como é que se chama aquela coisa que causa muita comichão? Com ortigas. Vai lá pôr ortigas? Qual de vós, se o filho lhe pedir a carne, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir água, lhe dará veneno? Uma serpente? Claro que não, não é? Portanto, tem que fazer algo para que receba de volta o produto da sua fé, da sua confiança. Porque quantos não têm passado o seu mês a trabalhar ali corretamente, fielmente ali, chega ao fim do mês e o patrão não lhe pagaram a ele, e ele não tem como pagar a si. Está a ver? É uma cadeia. E tudo isso, se tiverem em atenção, é feito na base da confiança, na base da fé. Mas tem algo lá mais metido, não é? É muito interessante. E ontem nós temos um altar familiar. Ontem à noite nós estávamos reunidos em família antes de ir dormir, a orar. Sempre lemos um pouco da Escritura, lemos um pouco da mensagem. E a mensagem que estamos a ler é a mensagem Redentor Parente, que nós já distribuímos. E eu sabia qual era o meu tema.
da porção que foi lida, algo encaixava perfeitamente ali. Eu disse, aí está, eu quero levar isto amanhã à igreja. Só que eu esqueci. Ontem estava um bocado cansado, já tinha tudo pronto e tal. Hoje a minha esposa traz-me essa mensagem com o número de telefone da líder irmã. Eu assim, olha, cá está, a igreja precisa de receber isto. Amém? Ela está aí, ela é testemunha, ela sabe que eu não falei nada em casa. Porquê? Porque o profeta diz assim em determinado momento. Como eu já disse muitas vezes, a senhora Branham ali sentada atrás esta manhã, quando eu vou para o estrangeiro, ela escreve-me uma carta e ela diz, querido Bill, estou aqui sentada esta noite com as crianças, mas a pensar em ti. E ela continuava, escrevia aquilo que ela ia fazer, mas eu amo-a. E eu conheço-a tão bem que consigo ler nas entrelinhas. Eu sei o que é que isto quer dizer, porque essa é a relação que eu tenho com a minha esposa também, não é? Eu sei exatamente o que ela está a dizer, veja, quer ela escreva ou não, vê? Porque eu sei aquilo que ela está a dizer. Por que é que isso acontece? Esse é um contacto próximo, nós somos um, veja. E ela conhece a minha natureza e eu conheço a natureza dela. Ela consegue estar sentada a olhar para mim e eu consigo dizer-lhe aquilo que ela vai dizer. Veja, porque eu conheço-a assim tão bem. Ela consegue fazer o mesmo comigo. Veja, esta, diz o profeta, é a relação de Cristo com a sua noiva. Eles ambos leem nas entrelinhas um do outro. Deus sabe o que está no nosso coração e nós temos a mente de Cristo. Amém? Agora repare, o que o profeta acrescenta àquilo que eu vos quero dizer. Agora, o que é que isso dá? Confiança um com o outro. E depois ele acrescenta amor. Está a ver? Portanto, a confiança é fé, mas a confiança é amor. Não podemos confiar em Deus a menos que o tenhamos no coração em amor. Porque Ele já provou que Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal forma, e nós estávamos lá, no mundo, que deu o seu Filho unigênito para com o seu sangue nos justificar, nos limpar e com o seu Espírito nos dar vida. E o Espírito que veio a nós foi o Espírito do Cristo que ressurreto. Recebemos o Espírito Santo depois da glorificação de Jesus Cristo. Ou então viríamos à ceia e teríamos que ter aqui um cabrito para cortar a goela, derramar o sangue e pôr lá a mão e senti-lo estrebuchar e saber, querer ter fé que com aquele ato, com aquela tremura, nós estávamos a tremer também. E o pecado ficaria coberto por aquele sangue. Não foi assim que nós recebemos a Jesus Cristo. Recebemos-lo na revelação da sua glória. Certo? E por isso o sangue é o sangue de Deus. Não tem dúvidas. Certo? O profeta disse, por aquela calçada, por aquela colina, correu o sangue de Deus, redimindo a terra. Na segunda condição, água, sangue e agora virá o fogo, o Espírito, que trará uma nova vida para a terra e então o milénio se estabelecerá. Amém? Glória a Deus. Está a ver? Portanto, confiança. Eu tenho confiança nela, ela em mim, não é? Mas isso só é possível com amor. Amor presente. Porque senão ele sairá e na curva do caminho encontrará um tabernáculo assim bem ornamentado e tal, e ele irá ter companheirismo nesse tabernáculo. E ela é igual. Ele disse, não é assim. Há uma relação diferente, não é? Estabelecida na fé. Quantas vezes ele falou isso também? Eu saio e não preciso de lhe dizer, olha, não dês conversa a homem algum. Nem ela precisa de me dizer, olha, não estejas com mulher nenhuma. Não é preciso. Está a ver? Não é preciso.
Eu não preciso de dizer a Deus: Senhor, tu agora tens que me tirar desta condição, tu tens que me dar dinheiro, tu tens que me dar comida para pôr na mesa, tu tens que me dar de vestir, tu tens que me dar assim, não preciso. Ele conhece as nossas necessidades antes de nós. Antes de nós termos conhecimento da necessidade, já Ele tem, e já Ele tem provido uma forma de satisfazer aquela necessidade. Eu testifico disso aqui, perante vós. Eu mesmo. É o meu testemunho. Você tem isso decorado, o profeta falou isso. Não. Eu dou o meu testemunho. E se houver alguém aí sentado que possa dizer o contrário, pois levante-se e diga: não, Deus nunca fez isso comigo. Mas eu não posso dizer isso, eu tenho que dizer exatamente o contrário. Deus sempre tem provido as minhas necessidades, mesmo antes de eu o conhecer. Hoje eu olho para trás e eu reconheço que ali foi Deus. E é isso que tem alimentado essa experiência, esse testemunho. Repare, antes que eu pudesse testificar dele, ele testificou de mim. E me trouxe para aqui, sem eu saber o que é que estava a acontecer. Amém? Portanto, confiança é um ato de confiar, e confiar é ter fé na análise de se um facto é ou não verdadeiro, devido à experiência anterior. Repare, Deus se mostra. Pedro, Tiago, João saíram, Filipe, Paulo, saíram da vida que viviam porque Ele se lhes revelou. Quando Agripa perguntou a Paulo, ou Festo, ou qualquer um dos outros: mas afinal o que é que aconteceu contigo? Ele disse: olha, eu ia para Damasco, eu ia persegui-los, eu ia prendê-los, eu ia continuar a fazer até pior do que da última vez. Mas de repente algo aconteceu comigo, uma coluna de fogo me apareceu ali, me envolveu a mim e aos que iam comigo, e uma voz falou, e os que iam ao lado não ouviram a voz. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas Cristo se compadece. E a voz me disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E isso mudou a vida dele, trouxe-o de um extremo para o outro extremo. E o resto do povo dizia: mas então este não era o que nos perseguia? Então e hoje é ele o perseguido? Bem falar daquele Jesus que ele perseguia. E ele disse: é verdade, porque eu tive uma experiência de amor no caminho de Damasco. E nós tivemos a nossa experiência também de amor no caminho de Damasco. Porque se tivéssemos uma experiência de justiça, não estávamos aqui. Estamos aqui porque tivemos uma experiência de confiança. E é aí que eu quero chegar. É essa confiança. Não somos nós que começamos por ter confiança em Deus. Mas foi Deus que nos trouxe para esta condição, porque Ele tem confiança em si. E estou a falar especialmente para os jovens, que são aqueles que têm, por vezes, mais dificuldade em encarar isso. Amém. Mas saibam, jovens, Cristo vos tem trazido para aqui porque Ele tem confiança em vós, no vosso testemunho, naquilo que vocês são. E como o profeta dizia, vocês são a garantia da continuidade desta mensagem até ao rapto. Eu posso ser recolhido, eu posso daqui a pouco não estar aqui, mas vocês são a garantia da continuidade da mensagem até ao rapto. Porque alguém terá que o louvar. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Digam graças a Deus. Então, somos confrontados e somos chamados
a dar crédito e a considerar que tudo será concretizado no futuro. Ou seja, a confiança está também ligada à experiência, não é? Eu tinha aqui para ler, mas eu vou apenas dizer-vos que a Bíblia fala em Romanos 5 que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência e a experiência não traz confusão porque sabemos em quem estamos firmados. Amém? Portanto, Cristo nos tem dado a garantia de proteção, de tomar o controle sobre todas as coisas que acontecem à nossa volta, a ponto de Deus enviar profetas dizendo que somos como uma menina dos olhos para Deus e até os cabelos da nossa cabeça estão contados e nenhum cai se não for da vontade do Pai. Digam graças a Deus. Você pode dizer, pastor, Deus tem tido muito boa vontade consigo. Sim, está bem, mas isso não tem problema. Isto só quer dizer, irmão Tiago está-se a rir, está quase lá. Mas calma, Tiago, é só umas entradinhas, irmão. Não, mas isso sabe o que é que quer dizer? Quer dizer que Deus tem um cabelo novo. Um cabelo com vida preparado para nós. E esse não vai cair, irmão. Amém? Esse nunca irá cair. Amém. Glória a Deus. Assim, a principal razão porque confiamos em Deus é porque Ele é digno da nossa confiança. Ele teve que provar isso, ou então nós não tínhamos confiança. Nós confiamos, permanecemos nessa confiança, mesmo nos momentos difíceis, temos tanta confiança que em desespero, em choro, em pranto, corremos para os pés dele. Senhor, tem misericórdia, tira-me desta situação, tem compaixão de mim. Lembre-se, quando o grande rei Dario veio naquela madrugada, não é? A Bíblia diz que ele nem dormiu, fugiu-lhe o sono, fugiu-lhe o apetite. Na manhã seguinte, logo pela manhã, ele correu para a porta da cova dos leões, ele bateu lá e disse, Daniel, será que esse rei, esse Deus a quem tu serves? Puseste a tua vida em risco. Caíste numa cilada, armaram-te uma armadilha, porque eu tinha-te no coração, até eu fui impedido. Até isso Deus fez. Não deixou o rei encontrar na lei nenhum motivo para impedir que Daniel fosse à cova. Pense nisso. Porque muitas vezes Satanás vem pregar para si na doença, na enfermidade, na amargura, vem falar assim, então lembre-se do exemplo do profeta, a mulher morta, a filha ali em cima, não é? Dela, a morte também, ou já morta também, e Satanás a dizer, então onde é que está o Cristo de vida que tu pregas? Está a ver? Ele está sempre atento, ele está sempre pronto, está a ver? Mas nós corremos lá para o pé, em choro, em pranto, em lágrima, em desespero, não é? Senhor, tem misericórdia de mim. Daniel disse lá dentro, rei, viva o Senhor, eu não fiz nada contra ti, nem contra Deus. E por isso esse Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Veja os filhos hebreus. Nabucodonosor perguntou, quantos é que lançamos no forno? Eles disseram 3. Eu disse, mas eu vejo 4. Eu vejo 4 e um é conforme o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá. Ele não impediu que eles fossem lançados lá. Porque se ele tivesse feito isso, não havia testemunho. Não havia testemunho. Ele deixou que eles caíssem lá? Sim. Mas repara, já tentou fazer uma fogueira no seu quintal? Se calhar não tem quintal, ok, não tem problema. Mas às vezes até a assar umas sardinhas ou um bacalhau, você vai para a mesa com o cheiro do fumo, do fogo lá, não é? Não é? Normal, lá no Brasil, para assar costela e tal, não é? Fica o cheiro, não é? Eles saíram daquela condição, não foi só o fogo que não lhes tocou, foi o cheiro do fogo que não lhes tocou. O cheiro deles era divino, eles estavam na presença de Deus. Está a ver?
Não há fogo, cheiro de fogo, não há cabelo queimado, não há roupa chamuscada. Na presença de Deus só há vida, e vida com abundância. Temos que confiar nisso. E Deus tem provado ao longo das nossas vidas, ou não? Tem, porque senão não estávamos aqui. O que é que tem de atrativo aqui? Olhe lá. Ah não, a igreja é bonita, está limpinha, caiadinha. Sim, mas se for comparar com outras, não tem nada, né? O que é que nós temos para dar em abono? Só o facto de sermos boas pessoas. Mas isso, olha, não enche os bolsos. Olhe lá fora. Ah não, a gente vê, toma a medida da pessoa por o que ela apresenta de credenciais, não é? Se ela vem com o carro A, B ou C, se ela mora no sítio A, B ou C, se ela tem a casa A, B ou C, se ela trabalha no lugar A, B ou C, se ela fala assim A, B ou C, se a família de onde vem. Ah, eu sou dos Santana da Serra. Oh, irmã, eu conheço qualquer coisa da Serra, lá quem vai para o Algarve, há lá um sítio qualquer que se chama assim, Santana da Serra ou qualquer coisa. O que é que isso tem a ver? Ah, mas para algumas pessoas isso são os fulanos de tal, não é? Jesus Cristo foi o quê? Chamavam-lhe, não é? Tudo aquilo que nós sabemos, até ao limite, e o limite foi chamarem-lhe Belzebu. Foi a pior coisa que lhe podiam ter chamado e chamaram. Não tiveram nenhum problema em dizer isso mesmo. E ele, confiante em quem ele era, né? É aí que nós temos que colocar a nossa atitude, né? No tratamento dos assuntos. Ele sabia quem ele era e ele disse: eu vos perdoo. Mas cuidado, tende cuidado, porque virá o tempo em que algo que seja falado contra o Espírito de Deus não terá perdão. Esse é o tempo. Está a ver, irmão? Está a ver? Portanto, ele tinha confiança. Ele é digno da nossa confiança. E isso nos tem de vir da experiência já evidenciada por Deus. E a questão que hoje se nos coloca tem a mesma natureza que teve no passado, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós não quereis ir também? Está a ver? Com o que o tinham abandonado, Pedro disse: para quem iremos nós? Em quem havemos então de confiar? Em quem havemos de confiar? Porque foi isso que Pedro perguntou. Senhor, mas então, quer dizer, nós temos confiado em Ti, então se formos embora vamos confiar em quem? Nas mesmas pessoas nas quais não tivemos confiança suficiente para permanecer lá quando Tu vieste? Essa é a questão. E isso tem acontecido em muitas vidas. Têm voltado às suas próprias águas, têm voltado às suas antigas igrejas, têm voltado à sua antiga forma de vida. Está a ver? Porque realmente, a Bíblia diz, saíram do meio de vós porque nunca foram dos vossos. Realmente nunca confiaram que Deus está nesta mensagem. Embora tenham andado nela por um tempo, tenham provado dela, mas quando a mensagem entrou na semente da serpente, casamento e divórcio, eras, selo, tá? Eles disseram: duro é ouvir este discurso, quem o poderá suportar? Porque é exatamente o que está a acontecer. E o Espírito diz: e vós não quereis ir também? Não, porque eu confio. Eu confio. Não é? Pedro disse, nós hoje dizemos, a noiva hoje diz. Como? Não, isso é inconcebível. Para quem iremos? Vamos confiar em quem? Nos sistemas apodrecidos do mundo? Vamos confiar em quem então? Se Deus tem provado que Ele está em comunhão conosco
desde que estejamos em harmonia de espírito. Repara, o que é que Paulo disse aos romanos? Que o meu espírito testifique com o teu espírito e clame, Abba, Pai. Está a ver? E essa harmonia hoje é feita através da mensagem da hora. Repare, o que é que Deus disse a Josué? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés saiu de cena, mas Deus continuou ali, não é? Com quem? Com Josué e Caleb. Só. Porque foram eles que tomaram posição de confiança com Deus. Só entraram na terra prometida quando toda a outra geração que desconfiou morreu no deserto. E o profeta pergunta, morreu de quê? Quantos morreram de cancro? 0. Quantos morreram de tuberculose? 0. Quantos morreram de fome? 0. Quantos morreram de frio ou de insolação? 0. Então morreram de quê? De incredulidade. Não tiveram confiança, não confiaram em Deus para entrar na terra prometida. E isso é o que está a acontecer hoje aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, no nosso tempo. Amém? Porque, repara, confiamos que a trombeta soará, os que dormem em Cristo se levantarão primeiro, nós os que ficarmos vivos seremos transformados e juntos iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Até lá, né? O Filho do Homem se manifestou, se mostrou, se identificou em 63 no Monte Pôr do Sol. Amém? Porque o profeta na mensagem ao nascer do sol disse, é Ele. E eu confio nisso. Eu vejo isso. É um privilégio. Lembrem-se, é um privilégio. Olhar e ver que é Ele. Não é para qualquer um. Porque se fosse, essa imagem estava a correr o mundo e estávamos no milénio. Ele era o governador do mundo. Ele não é o governador do mundo. Certo? Ele rejeitou ser governador deste mundo apodrecido, tocado por Satanás. E onde Satanás toca é morte. Ele tentou dar-lhe isso no princípio do ministério. Dar-te-ei tudo, é meu porque me foi dado. Dar-te-ei se prostrado me adorares. Jesus rejeitou ser governante desse tipo de mundo. Ele sabia que Deus tinha melhor para lhe dar. Jovens, Deus tem melhor para vos dar. Deus tem um marido melhor, uma esposa melhor, uma igreja melhor, um lar melhor, uma confraternização melhor, uma nova morada que Ele foi preparar para si. Confie nisso, creia nisso, e Ele virá e completará a sua obra. Naquele dia, Ele será identificado quando Ele vier com os seus santos. Mas até lá, Ele já está hoje identificado no coração das águias de Deus. Elas confiam. Elas têm fé. O profeta diz, elas amam e são amadas. O profeta veio meter na mensagem parente redentor o amor nessa confiança. Já tínhamos isso, até os dicionários dizem, confiança vem da fé, certo? Mas o profeta vem agora e acrescenta-lhe amor, porque Deus é amor. Portanto, confiar em Deus depende do amor por Deus. Amém? Veja. Números 23, a Bíblia diz, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Opa, então eu tenho tido confirmações de cada um destes versículos. Eu tenho tido confirmações
de que, afinal, não foi um homem, tenha ele o nome que tiver, que falou estas coisas. Porque o homem foi tirado de cena e o espírito da letra continua a operar no nosso meio. Amém? O espírito da letra, amém? Continua. Foi isso que Paulo disse. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o espírito que estava em Cristo. Agora, o que é que esse espírito manifestava nele? Uma confiança tal que ele dizia: eu nada faço sem que antes o Pai me oriente primeiro. Eu tenho a certeza que ele está na coisa. Guardemos isso, igreja. Eu tenho a certeza que ele está, então eu vou confiado. Ah, mas olha que pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode acontecer... Claro, pode acontecer. Você vai para a escola, você vai trabalhar hoje, cuidado, olha que está mau tempo, olha que os carros podem derrapar, o autocarro pode cair na ravina, pode tudo. Mas eu sei em quem estou firmado. A Bíblia diz, eu creio que Deus sempre envia o seu anjo na minha frente, para endireitar a vereda, aplainar o caminho. Amém? Eu tenho essa confiança, eu tenho essa fé. O salmista escreveu igualmente, mas não, no Salmo 89, não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém? Deus está a dizer, pode confiar. Pode confiar. Se os sinais seguirão aos que crerem, então eles vão segui-lo assim. E assim porão as mãos sobre os enfermos e os sararão, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum. O profeta disse, quando a noiva souber quem ela é, com Marcos 16, não tem demónio que se meta na frente. Não tem demónio que se meta na frente. Amém? Ele pode meter-se na frente, mas ele vai perder. Sabe porquê? Porque, como vimos nos serviços passados, a peleja não é nossa. A peleja é de Deus. Quem se meter consigo, mete-se com Deus. Amém? Quem se levantar para tentar pelejar consigo, eles não sabem, mas você sabe. Amém? Eles estão a pelejar contra o próprio Deus. Ao contrário dos homens, Deus tem poder para realizar os seus planos e propósitos. Veja, Isaías disse, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Amém. E como determinei, se efetuará. Agora diga-me, qual é o poder que se vai levantar na frente para impedir isto? Quando o próprio Deus diz isso, o que eu determinei, assim se vai fazer. Está a ver? Amém? Entendemos melhor o problema no Éden? Deus tinha que se manifestar como Redentor. Para isso alguém tinha que precisar de redenção. Por isso Deus não pôs arame farpado à volta da árvore da ciência do bem e do mal. Agora, Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas Deus também já sabia como é que Deus ia derrotar essa questão e tirá-la do meio do povo de Deus através do sangue do próprio Deus. Amém? Por isso o profeta disse, lá no princípio da fundação do mundo, eu já lá estava em Cristo. Quando Ele veio, eu vim com Ele. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E é por isso que hoje eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Além disso, os seus planos são perfeitos. E Ele faz com que todas as coisas operem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Repare, o que é que preciso mais para confiar? Amém? Eu também respiro fundo. Glória a Deus. Está tudo feito, está tudo em controle. Amém? Nada acontece fora da vontade de Deus. Amém? Temos que recordar essas coisas e viver por elas. Amém. Viver por elas.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aprender a confiar em Deus ao vermos como Ele provou ser de confiança nas nossas vidas e na vida dos outros. Em 1 Reis 56, Samuel disse: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O que é que o profeta estava a dizer? Deus é fiel à sua palavra. Certo? Era isso que o profeta estava a dizer a Israel. Deus é fiel. Portanto, o registro das promessas de Deus está onde? Na palavra de Deus. Amém? Para que todos possam ter acesso. Essa foi a principal característica que Jesus mostrou. Na mensagem Fé Perfeita, o profeta de Deus diz: Ele disse: destruí este corpo e eu o levantarei. Porque ele sabia que era o Messias. Está a ver, igreja? Nós temos que saber quem nós somos. Essa vai ser a condição de nós vencermos. Nós temos que saber quem nós somos. Porque enquanto não soubermos isso, Satanás vai fazer de nós gato-sapato, como costumamos dizer. Ele mexe, remexe, envia uma doutrina, envia outra, um pensamento, outra, uma interpretação, outra. Mas o profeta disse que o único intérprete da palavra de Deus não é o Papa, não é o Bispo, o Arcebispo, nem sequer o pastor. Ah, não, pastor, mas você está a dizer que você não é o intérprete da palavra? Não. Só há um intérprete da palavra de Deus, é o Espírito Santo. O pastor é o intérprete, como o outro qualquer será o intérprete, se o Espírito que está nele é o Espírito de Deus. Não foi isso que Deus disse a Moisés? Por isso Samuel está a falar. Não é? Todo o profeta que aparecer no meio de vós recebeu. E ouvi o que ele fala. Se o que ele falar acontecer, eu o enviei. Mas se aquilo que ele falar não acontecer, não o recebais mais. Eu não o enviei. Porquê? Porque de todas as palavras que Deus falou, Deus executa. Amém? Ele sabia que era o Messias. Não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele sabia que era o santo. Não deixarei a sua alma no Hades. Não deixou. Ele sabia que ia fazer isso. Ele tinha confiança. Ele tinha confiança de que ele estava ali para conquistar tanto a morte como o inferno. E ele disse: destruí se quiserdes, eu o levantarei novamente em 3 dias. Oh bem, eu tenho poder para dar a minha vida ou tenho poder para tomar de volta? Ele sabia quem ele era. Amém? Veja também o que diz o salmista no Salmo 22. Em ti confiaram nossos pais e tu os libraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Nossos pais, repare, hoje o que é que Deus enviou o profeta a fazer? Hoje o que é que a mensagem está a trabalhar? A transformar a fé dos filhos de volta à fé dos pais. E os pais confiaram e não foram confundidos. Quando Pedro e João chegaram àquela porta formosa para entrar no templo e olharam aquele homem e o ouviram ali a mendigar, a clamar, a desesperado, a pedir, eles olharam e disseram-lhe assim: olha para nós. E diz o profeta: o homem julgava que ia receber uma esmola assim, que ia cobrir o mês. Mas recebeu mais do que isso. Pedro olhou para ele e disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Acha que Pedro tinha poder para fazer isso? Pedro, eu estou a falar de Pedro. Foi Pedro quem fez isso. O profeta dizia muitas vezes na linha de oração: oh irmãos, se eu pudesse curar alguém, vocês iam todos para casa curados agora. Mas vocês podem ir para casa todos curados agora.
se o Espírito Santo de Deus vier agora e encontrar terreno fértil e for a hora de Deus, então assim acontecerá. Mas tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Amém? Tem que ser Deus. Jesus sabia quem era. Daí a confiança, mesmo que aparentemente a situação fosse desfavorável. Ele não fazia nada fora da vontade do Pai, porque o Pai o enviou por confiar nele para executar a sua vontade. Amém? E eu vou encerrar mais cedo. Quero encerrar convosco agora com esta mensagem. Ouvi, mas agora vejo. O profeta diz assim, a respeito de Jó. Vocês conhecem a mensagem? Ouvi, mas agora vejo. A revelação que aquele profeta recebeu de Deus, que o tirou de onde? Do Antigo Testamento para a glória de Jesus Cristo. Ele recebeu essa revelação. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus, porque ele podia chegar diante de Deus e acusava os cristãos ou crentes em todo o tempo. Então ele acusou Jó de muitas coisas e disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, era porque tudo estava a ficar bom para ele. Era só bênção. Jó tinha tudo. Tudo. E ele disse, assim é fácil ser cristão. Agora, deixa-me tocar nele um bocadinho. Se tu apenas me deixares tê-lo nas minhas mãos, veja, Satanás sendo servo de Deus, nada fazendo sem permissão de Deus. Alô, igreja? Nada fazendo sem permissão de Deus. Estar aqui, ele ia à presença de Deus, sim. Ele ia à presença de Deus pedir permissão para fazer as neiras. E às vezes Deus dava. E nós muitas vezes podemos nos interrogar, mas e porquê que Deus dava? Parágrafo 52. Eu espero que você observe a confiança que Deus tinha. Agora, o profeta não diz em Jó. Deus diz confiança de Deus no crente. Se é o quê? Somos o quê? Então a mesma confiança que estava de Deus que estava em Jó, está em quem? Então, se passarmos pelas mesmas tribulações, é pela mesma razão. Porquê? Só porque somos crentes. Se esta for a forma que Deus tem para humilhar Satanás, para provar ao mundo que eu sou crente, então eu tenho que estar disposto a permanecer aos pés de Deus, independentemente daquilo que possa estar a acontecer. Porque só assim é que eu mostro, que eu provo, que eu confio. Lembre-se, Jesus disse, o mercenário do qual não são as ovelhas, e isso podem ser pastores, serão certamente, alô? Estou, como diz o irmão Branham, não quero ser sacrílego, nem estou a interpretar nada, mas Jesus estava a dizer, o mercenário do qual não são as ovelhas, não tem zelo por elas, não se preocupa com a alma delas, não quer saber se vão para o inferno, quer saber quanto é que elas entregam de oferta e de dízimo. O mercenário do qual não são as ovelhas, vê vir o lobo e é o primeiro a fugir. Agora, eu espero que você observe a confiança que Deus tinha num crente. Está a ver? Por outras palavras, Deus disse a Satanás, ok, podes fazer isso. Vai lá tocar nele. Ele é um homem justo. Perdão, estou a ler mal. Ou disse a Satanás assim, você não pode fazer isto. Ele é um homem justo, justificado, ele é um homem bom.
Não há nenhum homem como ele em toda a terra. Oh, que homem! Que Deus ele mesmo diria a seu inimigo: meu servo é tão perfeito, não há outro como ele na terra. Se pudéssemos ser apenas aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós, que sabe que nós não nos torceremos para fora da palavra. Isto aqui devo ter escrito mal, não é? Deus tem essa confiança. Amém? Isto aqui não falhou qualquer coisa. Mas repare, veja o que está a seguir, que é importante. Se pudéssemos ser aquele tipo de homem, porque Deus disse isso a Satanás, não é? Podemos ler o livro de Jó, capítulo 1. Vês ali o meu servo Jó, não há homem como ele na terra. Homem justo, homem fiel, temente a Deus. Amém. Certo? Temente a Deus. Não há homem como ele. Amém? Eu espero que você observe essa confiança. Para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós. Que sabe que nós não nos torceremos para fora da sua palavra ou seu ser de forma alguma. Amém? Fique correto. E Ele pode colocar a sua confiança em nós. Quando uma pessoa alguma vez entrou em contacto com Deus, com aquela genuína fé de que Deus existe, não há nada que alguma vez o possa desviar ou separar do seu Deus. Como Paulo disse em Romanos 8, não há nada, nem a fome, nem a nudez, nem algum poder que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? É dele satânico e nós vamos finalizar e podem vir os músicos. O profeta diz assim: isso é tudo o que eu sei para lhe dizer, que nesta Bíblia eu creio de todo o meu coração. Se eu conheço o meu coração, que é a perfeita palavra de Deus não adulterada. Por isto eu vivo, por isto eu me levanto. Se eu tivesse 10.000 vidas, eu gostava de dar cada bocado disso por esta palavra, porque é a palavra de Jesus Cristo. E eu não me importo de quanto eles tentem provar que é errada, de quanto a ciência tente dizer que não é de confiança. E assim por diante, para mim, é a única coisa no mundo em que posso confiar, é esta palavra. Ele é meu, eu o amo. Vocês não? Nós o amamos. Vamos ficar de pé. Inclinemos as nossas cabeças em oração agora, vamos falar com o Senhor Jesus. Vamos agradecer por este dia, por esta palavra que recebemos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos dê capacidade, poder. Ele disse: dar-vos-ei poder, os sinais seguirão aos que crerem. Esse poder seguirá a cada um de vós, em meu nome, em meu nome. Só nesse nome nós teremos esse poder. Senhor Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por esta manhã que tens abençoado. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, em cada mente, dos que aqui estamos, daqueles que nos acompanham pela gravação ou nos acompanharão. E, Senhor, se algo estava errado ou foi falado com pouca clarividência, perdoa-me, Senhor, a minha limitação. Mas, Senhor, eu confio no Teu Espírito Santo para colocar tudo em ordem nos corações, para que realmente, Senhor, esta confiança possa aquietar o nosso ser, possa, Senhor, ajudar a nossa caminhada. Senhor, que nos revistas desse poder de confiar, de esperar em Ti. Senhor, de
ficar quieto e olhar o livramento, como Moisés disse, agora sentai-vos e olhai e vede o livramento do Senhor, porque os inimigos a quem vedes, não vereis mais. Que confiança daquele profeta, Senhor. No princípio, quando eles começaram a pressioná-lo, a exigir dele, ele estava inseguro, ele estava incapacitado, ele caminhava de um lado para o outro sem saber o que fazer, como Jó, até que ele foi tocado, não é? Pela revelação de Deus. E ele disse, agora sentai-vos, aquietai-vos. Mesmo nesta situação que nós lemos, Senhor, de Ezequias, Senhor, nós olhamos os santos do passado, Pai, e vemos que a única coisa que lhes foi requerido fazer foi esperar e ver o livramento do Senhor. Nenhum deles venceu pelas suas próprias capacidades, ou aptidões, ou instrução, ou poder militar, financeiro. O poder militar no tempo de Davi estava em Saul. Ele era o líder do exército. E Saul estava escondido na tenda, enquanto Golias desafiava os exércitos do Deus vivo. Até que a revelação atingiu aquele jovem que tinha vindo trazer apenas um manjar aos seus irmãos guerreiros. E ele disse, como é que é possível? Como é que é possível aquele incircunciso estar a afrontar o povo de Deus? Quem afronta o povo de Deus, afronta o próprio Deus. Como é que é possível? Não, Deus vai fazer algo. Eu vou lá mostrar que Deus tem algo para fazer, porque de onde lhe vinha essa confiança, ele tinha experiência. Veio o leão, Deus matou. Veio o urso, Deus matou. Não, pastor, foi Davi. Não. Ele disse, o mesmo Deus que me deu a vitória é o mesmo Deus que me vai dar a vitória agora. Senhor, ajuda o nosso coração, a nossa confiança, Pai. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por este serviço, obrigado por cada um daqueles, Senhor, que esteve aqui sentado pacientemente, Senhor, para Te ouvir. Eu creio assim, Pai. Não creio que nenhum deles tenha vindo para me ouvir, porque eu não tinha nada para dizer. Eu vim aqui para Te ouvir também, Senhor. Senhor, então coloca nos nossos corações tudo na Tua ordem divina. Abençoa a cada um. Ajuda-nos agora no regresso a casa, Senhor. Envia o Teu anjo, Senhor. Quando entrarmos em casa, Pai, que a Tua paz vá conosco. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, sempre mantenha estas palavras no nosso coração. Confiança, fé, amor. E então, Senhor, como diz a Escritura, em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não por nós, Senhor, mas por Ti. Não em nosso nome, mas em Teu nome. Começaremos uma nova semana, Senhor, com novos projetos, com novos programas, com novas obrigações, mas com novas vitórias. Lembra-te daqueles por quem temos orado, Pai. E abençoa, vai ao encontro desses irmãos, Senhor, lá em Gales, na família desse pastor, o ministro auxiliar, e todos aqueles por quem temos orado, Senhor, esse jovenzinho no Brasil. Senhor, obrigado por esta irmã que veio de longe para estar conosco, reconhecendo, Senhor, que Tu estavas aqui, que Tu estás aqui. Senhor, que ela possa levar esse bom testemunho, que ela possa ter sentido no seu coração que ela não estava errada na sua pretensão. Abençoa, Pai, abençoa a sua família, que se propôs trazê-la, Senhor, em amor. E, Senhor, que ela possa voltar em paz e conviver no resto do tempo que tem reservado para estar aqui, em harmonia, em paz, em amor com os seus familiares. Voltar em paz à sua casa, à sua igreja, levar, Senhor, as nossas saudações. Esse é o nosso propósito. Pai Celestial, toma em Tuas mãos as nossas vidas, livra-nos de todo o mal e recebe toda a honra e glória, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Amém.